Olá pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo de cálculo 3, vamos falar um pouco a respeito de limites e continuidade. Vamos a um exemplo. Calcule o limite de h de xy com xy tendendo a 1 e 2, onde h de xy é escrito na forma de uma fração, né? Então a gente tem, como se trata de uma função de duas variáveis, x e y, o x tendendo a 1 e o y tendendo a 2. Porém, a resolução desse limite ela é muito simples. E assim como resolvíamos muitos limites lá no cálculo 1. Como hxy é uma razão de dois polinômios, essa fração é uma fração entre dois polinômios, onde o denominador, né, não apresenta problema algum no ponto 1 e 2, isso quer dizer, substituindo x por 1, substituindo y por 2, a gente não encontra zero, então a resolução desse limite é basicamente a substituição de xy pelos valores. Então calcular o limite é, na verdade, primeiro tentar substituir o x e o y pelos valores dados e ver se a gente vai ter algum problema. Então, substituindo x e y por 1 e 2, a conta é essa, o resultado é menos 7 terços, e aí a gente tem o resultado final do limite. Simples como no cálculo 1. Porém, em algumas situações a gente pode encontrar algum tipo de indeterminação, como também acontecia no cálculo 1. Por exemplo, calcular o limite de f de xy quando xy tende a 1, onde f de xy é dado por essa fórmula. Porém, se substituirmos o 1 nessa nossa expressão, nós vamos ter um problema. Além do denominador dar zero, o numerador também dá zero. A gente vai ter 1 menos 2 mais 2. 0 sobre 0. Então, ao substituirmos xy por 1, encontramos uma indeterminação do tipo 0, 0. E alguma alteração deve ser feita nessa função, de tal forma que a gente consiga calcular o nosso limite. A gente pode reescrever essa expressão. Por exemplo, colocando y em evidência nesses dois primeiros termos, a gente tem y vezes x menos 1. Colocando menos 2 em evidência nesses dois últimos termos do numerador, a gente tem menos 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1. X menos 1 aparece nos dois termos, colocando x menos 1 em evidência, a gente tem x menos 1 vezes y menos 2 sobre x menos 1. Cancelando x menos 1 com x menos 1, sobra a expressão y menos 2. Isso quer dizer que ao calcularmos o limite de f de xy, ao invés de usarmos essa expressão que aqui está indicada, nós vamos usar a expressão y menos 2. Assim, calcular esse limite nada mais é que substituir o valor de y nessa expressão por 1. Substituindo o y por 1, 1 menos 2, menos 1. Então, resultado do limite, menos 1. Então, pode ser que a gente encontre algum tipo de indeterminação, né? E essa indeterminação ela vai ser tratada de acordo com a expressão. Outro tipo de exercício que a gente tem resolvido nessa parte de limites é para que a gente mostre que um limite, determinado limite, não existe em um determinado ponto. Então, por exemplo, o limite dessa expressão não exista para 0, 0. Muito cuidado na hora de trabalhar com a não existência do limite. A gente viu no cálculo 1 que o limite ele não existe quando os limites laterais são diferentes, né? Por exemplo, no cálculo 1, quando a gente calculava um limite de x tendendo a 2, esse x que se aproxima de 2, ou ele se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, ou ele se aproxima de 2 por valores menores do que 2. Porém, no cálculo 3, a gente trabalha com função de várias variáveis. E essa aproximação ao ponto ela pode acontecer por diversos caminhos, não só mais pela direita e esquerda. Por exemplo, x e y se aproximam de 0, 0. A gente tem uma infinidade de curvas que passam por 0, 0. Por exemplo, y igual a 0, x igual a 0, y igual a x ao quadrado, y igual a 3x. São todos exemplos de funções que passam por 0, 0. Então, para mostrar que o limite não exista, basta mostrar que essa aproximação de xy a 0, 0 por dois desses caminhos serem distintos que o limite não vai existir.
Então, isso a gente chama de teste dos dois caminhos. Nesse nosso exemplo, eu vou usar dois caminhos. Y igual a zero e x igual a zero. Y igual a zero é uma reta, é o eixo, né? E esse eixo, né, ele passa por 0, 0. O segundo que a gente vai usar o caminho é o x igual a zero, que é um outro eixo, pensando no espaço bidimensional, xy, né? Então, esses dois são caminhos, são curvas, no caso aqui retas, que passam pelo ponto 0, 0. Se eu mostrar que o limite, quando xy se aproxima de 0 por 1, é diferente do limite quando xy se aproxima do 0 pelo outro, então a gente mostra que o limite não existe. Então vamos fazer primeiro y igual a 0. Então testando y igual a 0. Então a gente vai pegar a expressão, vamos chamar essa função de f de xy, e trocar o y por 0. Então essa expressão vai ficar escrita assim, x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1. Né? Então logo o limite dela é 1. O limite é 1. Porque a função é igual a 1, então o seu limite também é igual a 1. Então ao longo do eixo x, quer dizer, y igual a 0, o limite é 1. Agora vamos fazer pelo segundo caminho, fazendo x igual a 0. Fazendo x igual a 0, f de xy. Substituindo o x por 0 nessa expressão, f de 0y é igual a menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Vai dar menos 1. Então logo o limite dessa expressão, quando xy tende a 0, 0, é menos 1. Ao longo do eixo y. Isso quer dizer, quando x for igual a 0. Então, por um caminho, o resultado deu 1. Por outro caminho, o resultado deu menos 1. Como esses resultados são diferentes, então quer dizer que o limite não existe. Poderíamos ter usado outros caminhos. Por exemplo, no lugar de fazer x igual a 0, a gente poderia ter feito x igual a 2y. Ou ter feito x igual a 3y. Né? E aí poderíamos ter desenvolvido a conta e encontrado um outro resultado. Então a gente pode usar, pensando no plano xy, caminhos que passam pelo ponto 0, 0, caminhos distintos.